Vamos falar de saúde. O consumo inadequado de sal aumenta as chances de hipertensão, que hoje atinge 3 em cada 10 brasileiros. Preocupada com o avanço da doença, do problema, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma campanha para incentivar a redução do consumo. O brasileiro ingere uma média de 12 gramas por dia, 7 a mais do que o recomendável. Para falar sobre este assunto, está conosco o cardiologista Carlos Cerezer, do Hospital de Pronto Socorro, também da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia, obrigado pela sua presença. Por que esse consumo é tão excessivo? Está faltando cuidado, está faltando informação? O que está acontecendo com o brasileiro? Existem evidências clínicas que comprovam o benefício da redução do sal adicional para o nosso organismo. Eu poderia citar alguma dessas evidências, como, por exemplo, a diminuição da pressão arterial, a diminuição da incidência de complicações cardiovasculares, a menor progressão da elevação da pressão arterial com envelhecimento, a possibilidade de se prevenir a elevação da pressão arterial e a regressão da hipertrofia miocárdica, que é uma das complicações da hipertensão. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, preocupada com isso, está lançando uma campanha de educação para a população. Isso é visto com muito bons olhos. Bom, o problema está na dieta do brasileiro, porque a gente vê em restaurantes as pessoas comendo e o prato já vem com sal, né, preparado com sal, aí serve uma salada e coloca mais um salzinho por cima ainda para temperar. Este é o excesso ou o excesso está lá no preparo do alimento? A dieta normal nossa existe de cerca de 6 a 12 gramas de sal. É aceitável que uma pessoa ingira em torno de 6 gramas de sal por dia. Existe uma regra simples para se conseguir essa taxa de sal. Primeiro, evitar a adição de sal adicional no preparo dos alimentos. Segundo, evitar a ingesta de produtos industrializados, principalmente produtos que vêm em preparo já da indústria. Por exemplo, temperos industrializados. Temperos, massas já prontas, preparadas e com sal adicional. Uma medida importante é a eliminação do saleiro na mesa. É impressionante a gente ver festas de famílias com o saleiro na mesa. Além do preparo do sal adicional no preparo da alimentação, as pessoas usam o saleiro para ingerir os alimentos. Isso aumenta de maneira importante a ingesta do sal para em torno de 10 a 12 gramas por dia. No cozimento dos alimentos, o sal se dilui um pouco, o sódio se dilui ou ele fica... O sódio permanece da maneira que foi preparado. O problema do sal de cozinha é exatamente o sódio. O sódio retém líquido e aumenta a pressão. Existem alguns preparados industrializados, feitos à base de cloreto de potássio, que podem substituir o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Não se recomenda o uso desses preparados sem uma boa avaliação médica anterior. A indústria já fornece hoje uma espécie de sal light, com redução de 40% até 40% de sódio. Isso ajuda ou não É exatamente isso que eu acabei de te falar. Este sal light, que é o chamado sal marítimo, é feito à base de cloreto de potássio. Sim. Não se pode usar o cloreto de potássio sem uma boa avaliação médica anterior. Isso porque existem algumas patologias no qual o cloreto de potássio é totalmente contraindicado, como, por exemplo, aquelas pessoas que possuem insuficiência renal ou qualquer doença metabólica que aumente o potássio no sangue. É possível alguém desenvolver a hipertensão só com o consumo excessivo de sal? Claro que não, mas isso contribui bastante. É um fator que ajuda bastante. É um fator de risco. Nós estamos num período aí de inverno e estamos com as temperaturas muito baixas. Qual é a associação que é possível fazer entre frio, alimentação inadequada e problemas cardíacos? Nesses períodos de queda de temperatura, ocorre uma vasoconstrição periférica, ou seja, os pequenos vasos da pele se contraem, entram em espasmo. Isso aumenta a pressão arterial. A gente observa com frequência, nós que trabalhamos em emergência clínica, um aumento da procura de pacientes hipertensos com complicações tipo crise hipertensiva ou qualquer outra das complicações da hipertensão arterial. Por isso, recomendamos, nesses dias mais frios, com queda de temperatura, que as pessoas procurem se agasalhar bem e principalmente se alimentar bem. Além da divulgação, o que mais que a campanha vai fazer?
Nós estamos divulgando a nível nacional essa campanha e os médicos principalmente e os agentes de saúde, principalmente aqueles que trabalham no programa de medicina de família, estão de casa em casa orientando as pessoas, principalmente na parte da alimentação. Muito bem. Dr. Carlos Humberto Cerezer, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Bom dia, sucesso na campanha, que é a saúde para todos nós, né? Obrigado, bom dia. Bom dia.